Então, pessoal, finalmente aconteceu a diplomação do Lula. Finalmente chegou o dia 12 de dezembro, dia da diplomação da chapa Lula e Geraldo Alckmin como presidente e vice-presidente, respectivamente, eleitos para o ano de 2023, para o mandato que se inicia a partir de janeiro de 2023. Diplomação feita pelo senhor Alexandre de Moraes, né? O careca-mor da República Brasileira, aquele que trabalhou incansavelmente, arduamente, para colocar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva nessa posição que hoje ele alcançou, né? Diz aqui a reportagem que Lula foi diplomado, chorou e disse que o povo reconquistou a democracia. Olha só que piada, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa história e também em outros pontos relacionados à diplomação, alguns acontecimentos na cerimônia e que sucederam à cerimônia também, que nos dão uma boa indicação do que nos aguarda nos próximos meses aí, especialmente a partir do início do governo Lula. Desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição desse vídeo também. Vamos dar uma olhada aqui então nessa história. Certamente você acompanhou a questão da diplomação do Lula, viu os principais acontecimentos relacionados a esse evento aí, mas vamos dar uma breve olhada aqui nessa história toda. Essa é a última etapa de confirmação do processo eleitoral. Ela habilita o Lula a assumir o governo do país no dia 1º de janeiro, então é o último trâmite burocrático eleitoral aí a ser sanado para preparar tudo para a posse do presidente no dia 1º de janeiro, como nós bem sabemos. E aí o senhor Alexandre de Moraes, o maior cretino deste país, né, como é de praxe, todo mundo sabe disso, ele afirmou que essa cerimônia é a vitória do Estado de Direito contra ataques autoritários. O que você me diz disso aí, senhor Alexandre de Moraes falando sobre ataques autoritários? Ele que é o indivíduo mais autoritário deste país, um indivíduo que mais age como um ditador, passando por cima de todos os fundamentos legais da própria Constituição, passando por cima dos fundamentos do direito, inclusive, agindo ele próprio como parte interessada e como julgador, uma coisa assim completamente absurda, e acima de tudo, passando por cima de toda a legalidade e a moralidade principalmente. O Lula afirmou aqui, quando recebeu o diploma, que isso não pertence a ele, pertence à parcela significativa do povo que conquistou o direito de viver em democracia, né? Vocês ganharam esse diploma. Quando que não houve democracia antes do Lula? Pelo contrário, ele sempre foi o grande entrave à democracia e vai continuar sendo, não tenha dúvidas disso. Lula chorou aqui porque ele se lembrou de ter sido criticado por ser um incompetente, um cara pouco qualificado, sei que todo mundo sabe disso, então ele falou, nunca tive um diploma universitário, agora tem um diploma de presidente, né? Pois é, o cara continua sendo burro, mesmo sendo presidente da República, nada muda isso aí, o cara mal sabe ler e escrever. E ele disse que recebeu aqui esse diploma de presidente da República em nome da liberdade, da dignidade e da felicidade do povo brasileiro. O povo brasileiro vai ser muito feliz com o Lula no poder, não tenha dúvidas disso aí, é só felicidade daqui pra frente. O Lula disse que a vitória dele não foi só uma vitória do partido dele ou do candidato, mas sim a vitória de uma frente contra o autoritarismo. Olha só que coisa, seria se ele tivesse ganhado do senhor Alexandre de Moraes, que é o maior autoritário desse país. E ele coroou seu discurso dizendo que hoje na transição de governo se amplia para outras legendas e se favorece o protagonismo de trabalhadores, empresários, artistas, intelectuais, cientistas e lideranças dos mais diversos e combativos movimentos populares desse país. Senhora Miriam então não concorda com o Lula não, afinal de contas ela reclamou que o ministério dele, o gabinete dele começou com 5 homens, né? Faltou diversidade aí, faltou espaço para vários tipos de pessoas diferentes desde o princípio. Que tal momento em que o Lula chora suas lágrimas de crocodilo aqui, valiam metaforando nesse momento, né, pra ver se ele tá chorando mesmo. E aí o Alexandre de Moraes, que foi o grande protagonista dessas eleições, o cara que agiu desde o início, desde o princípio, desde o primeiro momento para eleger o Lula, o cara que fez de tudo para que o Lula ganhasse, é claro que ele teria o protagonismo nessa história aí, e ele teria que falar também e ser aplaudido de forma efusiva ali no plenário, porque todo mundo sabe que ele foi o grande agente causador da vitória do Lula. Ele disse o seguinte: vitória do respeito ao Estado de Direito, da fiel observância à Constituição. É um cretino mesmo, né? Um cara, um hipócrita
hipócrita mesmo, é uma coisa absurda, né? A Justiça Eleitoral se preparou para garantir transparência e lisura das eleições. E aí, você considerou as eleições atuais transparentes, com uma quantidade suficiente de lisura? Deixa aí no comentário sua opinião a respeito disso aqui. Claro que ele tinha que falar aqui a respeito de fake news, né? Aquela coisa das fake news, e também falar aí dos tais ataques à democracia. E ele ameaçou também os responsáveis por esse tipo de coisa aí, dizendo que eles serão devidamente responsabilizados para que isso não retorne nas próximas eleições. Olha só que ameaça bacana dele, né? Dizendo aqui que vários nomes que estão sendo perseguidos atualmente, nomes políticos, gente até que foi eleita, corre risco de não ter chance nas próximas eleições, porque o TSE vai combater isso aí. Olha só que ameaça grave. Mas o grande momento que chamou a atenção de todo mundo, que roubou a cena, foi quando o senhor ministro Alexandre de Moraes pediu que fosse chamado o Lula para que ele entrasse na cerimônia, e um cara aqui cumprimentou ele dizendo que missão dada é missão cumprida, né? Certamente vocês viram o vídeo, mas eu vou passar ele aqui de novo. Então tá aqui o pessoal passando, olha. E o cara fala com ele, missão dada é missão cumprida, e o Alexandre de Moraes dá um tapinha na mão dele ali, agradecendo o comentário, né? O que será que isso significa? Pois bem, fica a critério de cada um definir. É claro que muita gente levou isso aí como se fosse o cara ali participando de um esquema junto com o Alexandre de Moraes, com o PT, com o pessoal da esquerda ali também, e congratulando o Alexandre de Moraes porque a missão que ele recebeu, que era de eleger o Lula, finalmente havia sido cumprida. Ele estava de parabéns nessa história. Eu não acho que foi isso na verdade, acho que foi só uma frase de efeito ali, uma coisa normalmente dita nesses casos. Mas isso não significa que, de fato, o senhor Alexandre de Moraes tinha a missão de eleger o Lula. Esse foi o grande objetivo dele, ele foi colocado ali para isso e ele conseguiu realizar esse objetivo. Então, o cara ali não falou sobre isso na hora, mas de fato Alexandre de Moraes recebeu a missão de eleger o Lula e ele conseguiu fazer isso, a missão dele foi de fato cumprida. E não se esqueçam jamais, quem colocou o senhor Alexandre de Moraes lá no STF e daí ele conseguiu chegar ao TSE foi o Michel Temer, que é o grande nome do establishment, uma criatura das trevas, um vampirão aí da política brasileira. Ele colocou o Alexandre de Moraes lá no STF e garantiu que isso aqui pudesse acontecer. Para todos aqueles que ficam falando que Michel Temer puxou o tapete da Dilma, que ele foi um cara assim que prejudicou o PT, tirou o PT do poder, balela, bobagem. Esse pessoal entregou a mão para salvar o braço, né? Se mantiveram ali relevantes no cenário político, tiraram no primeiro momento a Dilma, deixaram o Lula ser preso, permitiram que ele fosse preso, para que ele fosse solto depois e conduzido, reconduzido no caso, à presidência da República. Então o senhor Alexandre de Moraes sim faz parte aí de um sistema, de um establishment, um deep state, que trabalhou arduamente para que o Lula fosse eleito. E o senhor Michel Temer, que foi chamado de golpista aí pelos petistas e tudo mais, foi quem no primeiro momento viabilizou tudo isso aí, é preciso frisar. Outra coisa que apontaram também é que o Lula bebeu água durante o hino nacional, que é um sinal de falta de respeito, obviamente, a gente aprende desde a escola como nos comportar durante o hino nacional, deveres cívicos, essas coisas aí, e o presidente diplomado, né, o grande chefe do Poder Executivo a partir do ano que vem, bebendo água no meio do hino nacional, né? Claro que eu acho que isso não é exatamente um desrespeito ao hino nacional, ele não faria isso aí na frente das câmeras, né? Ele, claro, desrespeita tudo o que significa Brasil, tudo que representa o Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva desrespeita. Mas eu acho que isso aqui é muito mais um caso dele estar indo pro saco mesmo. A saúde dele já está muito deteriorada, ele está com problema nas cordas vocais de novo, uma coisa assim, passou por biópsia e tudo mais, uma coisa assim meio estranha, uma história mal contada, precisou fazer uma biópsia de emergência aí no domingo à noite, depois falaram que era só um exame de rotina, uma coisa assim que não ficou muito bem explicada. Fiz um vídeo aqui no meu canal sobre isso. Então acho que ele estava bebendo água ali porque ele está com problemas na garganta, de fato, isso aí é uma coisa incontroversa, né? Ele vivia bebendo água nos discursos dele, na campanha eleitoral, com a voz muito fraca, já muito debilitada, sempre bebendo água ali, eu sei lá o que tinha naquela garrafinha, mas aqui ele fez isso provavelmente porque ele está indo pro saco, a garganta dele já está detonada e aí não tinha como ele segurar até o final do hino, tinha que beber uma aguinha ali para aliviar um pouquinho a situação deteriorada da saúde dele. Agora, o que mais me chamou a atenção nessa história toda foi essa reportagem aqui. Lula
e Alexandre de Moraes vão a samba na casa de Cacai após diplomação no TSE. Você sabe quem é esse Cacai aqui? Aquele advogado meio excêntrico, se veste com umas roupas engraçadas, tem um cabelo assim meio moderno, um cara meio excêntrico, mas que é muito ligado aos meios políticos, é o grande advogado dos políticos, advogado do pessoal lá de Brasília, e foi o grande advogado do pessoal do Mensalão ou do Petrolão, não tenho certeza, mas ele está muito relacionado a políticos corruptos, né? Ele é dessa laia, ele é desse meio, é o grande especialista nessa história. E aí ele ofereceu uma festa aí na casa dele, na mansão dele, sei lá o que que é, regada a muito samba, bebida e presença de políticos aí desse establishment, e o senhor Alexandre de Moraes foi para lá comemorar também. Olha que coisa absurda! Como assim isso não prejudica a lisura do processo como um todo? Como que o Alexandre de Moraes vai, chefe do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, um cara que deveria ser isento pela definição desse tribunal, né, quer fazer as eleições acontecerem e serem respeitadas, independente do resultado alcançado, ouvir a voz do povo e aceitar a voz do povo. Como que um cara que tem a prerrogativa de ser isento, de estar acima de qualquer definição política, de qualquer definição ideológica, se presta ao papel de, logo depois da diplomação, ir na casa de um advogado de corruptos, de um cara que é conhecido por estar envolvido, embrenhado nos meios políticos ali, nos meios de Brasília, ele, o senhor Alexandre de Moraes, se presta ao papel de ir lá junto do Lula, junto do presidente eleito. Isso é um absurdo, isso é uma obscenidade, isso é uma coisa assim que eu não tenho palavras para descrever, mas de fato aconteceu logo após, então, a diplomação do Lula, rolou essa confraternização, essa festinha, esse samba lá na casa do Cacai, com Lula, Alexandre de Moraes e outras pessoas também. Geraldo Alckmin estava lá também, claro. Rui Costa, que vai ser ministro da Casa Civil do Lula, também estava presente. E o Lewandowski, também ministro do STF e vice-presidente do TSE, também estava lá confraternizando com a chapa recém-diplomada. Olha que coisa maravilhosa. Me diz se isso não é de embrulhar o estômago. Mas, de fato, em se tratando de Estado, em se tratando de eleições estatais, a gente não pode esperar nada diferente disso. É exatamente isso aqui que fornece o combustível, o alimento para o Estado continuar funcionando. Uma falsa política aí, uma falsa isonomia eleitoral que visa ouvir a vontade do povo, mas que na verdade é um sistema mancomunado, cheio de forças interessadas na preservação do seu próprio poder, que agem para permitir que o Lula saia da cadeia, que o Lula se candidate, prejudicam totalmente a campanha do outro lado e agora conseguem eleger o Lula, diplomam o Lula, vão confraternizar junto com ele e ainda tem a cara de pau, tem a coragem de falar que o processo eleitoral como um todo foi transparente, totalmente coberto de lisura, uma coisa assim espetacular, né? Olha, chega a ser revoltante, enojante o grau de hipocrisia desse pessoal do TSE, desse pessoal do establishment ali, que trabalhou duramente para o Lula ser eleito, né? Mas enfim, agora é só aguardar o dia 1º de janeiro mesmo para ver a troca da faixa. O Lula já está efetivamente gabaritado para assumir a presidência da República, azar de todos nós que vamos ter que conviver com esse molusco aí durante algum tempo, vai saber quanto tempo, né? Mas o que você achou dessa cerimônia de diplomação aí? Você se surpreendeu com o ocorrido ou você já esperava algo nesse sentido? Colabore com o nosso debate, deixe seu comentário aí embaixo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.